Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alimente Sua Curiosidade. Hoje a gente vai se aventurar num mundo minúsculo. Mas não se engane, o tamanho não importa quando se trata dos animais mais perigosos do planeta. É isso mesmo, meu amigo. Esquece leões, tubarões, ursos, porque hoje vamos falar dos insetos mais mortais do mundo. Aqueles bichinhos que causam arrepios só de olhar, e que você provavelmente já encontrou por aí, mesmo sem saber do perigo que corria. Eles são pequenos, silenciosos e podem estar em qualquer lugar, prontos para atacar. Preparem-se para conhecer as picadas mais doloridas, as doenças mais assustadoras e os venenos mais letais. Tudo isso em pacotes minúsculos. Deixe seu like, comente aqui qual desses insetos mais te assustou e já se inscreve no canal para mais curiosidades incríveis. Vamos mergulhar nesse mundo assustador. Vamos começar nossa lista com um velho conhecido, aquele que dispensa apresentações, o mosquito. Mas calma, não é qualquer mosquito que estamos falando, e sim do temido Anopheles, o terror das noites quentes e úmidas. Ele pode até parecer inofensivo com seus poucos milímetros de comprimento, mas não se deixe enganar. Esse mosquitozinho é um verdadeiro serial killer, responsável por transmitir uma doença que assola a humanidade há séculos, a malária. A malária, uma doença que causa sintomas como febre alta, calafrios, dores de cabeça e vômito, pode ser fatal se não tratada a tempo. E o pior, basta uma única picada para que o parasita da malária entre na sua corrente sanguínea. Acredite, você não vai querer virar a janta desse mosquito. Mas não se preocupe, no final do vídeo, eu dou umas dicas de como se proteger. O Anopheles é um mestre da discrição. Ele se reproduz em água parada, o que significa que qualquer poça d'água pode ser um criadouro em potencial. E como se não bastasse, eles são mais ativos durante a noite, quando estamos dormindo e mais vulneráveis. É como se fosse um ninja da natureza, atacando sorrateiramente enquanto você está no terceiro sono. E o pior é que, muitas vezes, a pessoa picada só descobre que está infectada quando os sintomas já se manifestaram. A malária é um problema sério, principalmente em países tropicais, onde as condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito. Mas e aí? Você já conhecia a fama mortal do Anopheles? Conta pra mim aqui nos comentários se você já teve algum encontro desagradável com esse mosquito. Mas calma, nem tudo está perdido. Existem medidas que podemos tomar para evitar a proliferação do mosquito e se proteger da picada. Uma delas é usar repelente, principalmente ao visitar áreas com alta incidência de mosquitos. Outra dica importante é eliminar qualquer foco de água parada em casa, como vasos de plantas, pneus velhos e calhas entupidas. Lembre-se, o mosquito precisa de água parada para se reproduzir, então, cortando o mal pela raiz, você estará se protegendo e protegendo sua família. Além disso, usar mosquiteiros, principalmente durante a noite, pode fazer toda a diferença. E se você for viajar para uma região com risco de malária, consulte um médico sobre a profilaxia, um medicamento que ajuda a prevenir a doença. Lembre-se, prevenir é sempre melhor do que remediar. Se você é do tipo que reclama de qualquer dorzinha, prepare-se para conhecer a formiga-bala, a rainha da agonia. Essa belezinha aqui não está para brincadeira. Ela é considerada a dona da picada mais dolorosa do mundo dos insetos. Imagine só, você está andando pela floresta distraído quando de repente sente uma dor lancinante, como se tivesse levado um tiro. Pois é, meu amigo, essa é a sensação de levar uma picada da formiga-bala. E não é exagero, o nome formiga-bala não é à toa. A dor é tão intensa que se compara ao impacto de um projétil. Prepare-se para conhecer a dor que você nunca vai esquecer. Mas o que torna a picada dessa formiga tão infernal? A resposta está em seu veneno, uma neurotoxina poderosa que ataca diretamente o sistema nervoso. Essa toxina causa uma dor excruciante que pode durar até 24 horas, acompanhada de inúmeras reações. Estamos falando de ondas de calor, tremores, paralisia temporária e até mesmo alucinações. É como se seu corpo estivesse em curto-circuito, gritando por socorro a cada segundo. Para você ter ideia da potência desse veneno,
A picada da formiga-bala ocupa o topo da escala de dor de Schmidt, uma escala criada para medir a intensidade da dor causada por picadas de insetos. É a campeã da dor, meu amigo. E se você pensa que essa dor insuportável é suficiente para manter as pessoas longe dessa formiga, prepare-se para se surpreender. Algumas tribos indígenas da Amazônia usam a picada da formiga-bala como parte de um ritual de passagem para a vida adulta. Sim, você ouviu direito. Os jovens guerreiros precisam usar luvas cheias de formigas-bala por um determinado tempo, suportando a dor agonizante como prova de sua força e coragem. É ou não é de arrepiar? Enquanto a gente toma um analgésico para dor de cabeça, esses guerreiros encaram a picada da formiga-bala de frente. E aí você teria coragem de encarar esse desafio? Deixe seu comentário. No capítulo anterior, a gente mergulhou no mundo da dor alucinante da formiga-bala. Mas presta atenção, agora a gente vai falar de um bicho que transformou o medo em sinônimo de chinelo na mão. O escorpião amarelo. Esse aracnídeo sinistro, que parece ter saído direto de um filme de terror trash dos anos 80, é mestre em causar arrepios só de pensar na possibilidade de um encontro inesperado durante a madrugada. E o pior, ele não tá só nas florestas, não. O danado se apegou na vida urbana e resolveu que ia ser nosso novo vizinho. Pensa num bicho que adora um escurinho, umidade e restos de comida. É a combinação perfeita para transformar qualquer fresta da sua casa num resort 5 estrelas pro escorpião amarelo. Ele não tá nem aí se você mora em casa ou apartamento, se tá limpo ou não, ele só quer saber de um cantinho aconchegante para chamar de seu. E o pior é que ele é ninja. Fica lá, quietinho, esperando a noite chegar para começar o seu turno de caça. Imagina só você, distraído, indo pegar um copo d'água na cozinha de madrugada e... pá! Dá de cara com essa belezinha te encarando no pé da geladeira. Aí você me pergunta, por que esse bicho é tão perigoso assim? A resposta, meu amigo, tá na pontinha do ferrão. O veneno do escorpião amarelo é como se fosse um coquetel molotov de neurotoxinas, pronto para causar o caos no seu sistema nervoso. E o pior é que ele não tá pra brincadeira. A picada, além de doer mais que pisar em Lego descalço, pode causar um monte de sintomas bizarros, tipo vômito, suor frio, espasmos musculares e até parada cardíaca. É dose pra leão, galera. E não pense que é só você que precisa ficar esperto, não. Crianças e idosos, por terem o sistema imunológico mais frágil, são ainda mais vulneráveis ao veneno desse aracnídeo tinhoso. Então, já sabe, né? Chinelo sempre à mão, atenção redobrada nos cantos da casa e, se por acaso cruzar o caminho de um escorpião amarelo, nada de tentar virar o Rambo. Liga para a dedetização e deixa que os profissionais resolvem esse problema. E se liga nessa, galera! Saindo do reino dos pequenos, mas poderosos, chegamos na vespa gigante asiática. Um verdadeiro terror que faz o escorpião amarelo parecer um mosquitinho de banheiro. Essa belezinha, que de beleza não tem nada, pode chegar a 5 centímetros de comprimento, tipo, quase um dedo mindinho. Imagina essa gracinha vindo na sua direção? E não é só o tamanho que assusta, não. O apelido vespa assassina não é à toa. Essa vespa carrega um veneno potentíssimo que, além de causar uma dor absurda, consegue dissolver tecidos humanos. É como se fosse um ácido corrosivo injetado direto na sua pele. E como se não bastasse, o veneno ainda pode causar choque anafilático. Ou seja, se você for alérgico, já era, meu amigo. Corre para o hospital. Mas o pior ainda está por vir. Se você acha que uma picada já é suficiente para acabar com o seu dia, imagina ser atacado por um enxame inteiro dessas criaturas demoníacas. Sim, porque a vespa gigante asiática, além de ser gigante e venenosa, também é extremamente agressiva e costuma atacar em grupo. É como se fosse um exército de agulhas voadoras com ódio no coração. Então, meu amigo, se você estiver planejando uma viagem para a Ásia, fica esperto e reza para não cruzar o caminho dessa vespa do mal. Porque se cruzar, só resta correr para as colinas e torcer para que elas não estejam com fome. E não pense que essa vespa é só um bicho bobo que fica voando por aí sem rumo. Ela é uma caçadora extremamente eficiente e tem um apetite insaciável.
principalmente por abelhas. E é aí que a história fica ainda mais sinistra. A vespa gigante asiática tem o péssimo hábito de invadir colmeias de abelhas, tipo umas gangues de motoqueiros sanguinários invadindo um barzinho pacato no meio do nada. Com suas mandíbulas afiadas, elas decapitam as abelhas defensoras e depois invadem a colmeia para roubar o mel e as larvas. É um verdadeiro massacre. Uma única vespa consegue matar cerca de 40 abelhas por minuto. É muita violência para um bicho só. E o pior é que as abelhas, coitadas, não têm muita chance contra essas predadoras implacáveis. A vespa gigante asiática é um problema tão sério que tem causado um verdadeiro desequilíbrio ecológico em algumas regiões. As abelhas, como sabemos, são essenciais para a polinização e para a produção de alimentos. E com a diminuição da população de abelhas, a produção de alimentos também está ameaçada. Ou seja, essa vespa não está para brincadeira. Então, fica aqui o alerta. Se você vir uma vespa gigante asiática, não tente bancar o herói. Afaste-se o mais rápido possível e avise as autoridades competentes. Lembre-se, a sua segurança e a do planeta estão em jogo. E já que estamos falando de perigo, vamos mergulhar um pouco mais a fundo no veneno dessa criatura infernal. Afinal, o que torna a picada da vespa gigante asiática tão letal? Bem, a resposta é simples. Um coquetel químico potente o suficiente para causar calafrios até no Chuck Norris. O veneno dessa vespa contém uma neurotoxina chamada mandaratoxina, que ataca o sistema nervoso central, causando paralisia e, em casos extremos, até a morte. E como se não bastasse, o veneno também possui enzimas que destroem tecidos, causando aquela dor excruciante que já mencionamos. Mas a coisa fica ainda pior. O veneno também libera um feromônio que atrai outras vespas para o local do ataque. Ou seja, se você for picado, é melhor correr o mais rápido possível, porque a cavalaria de vespas assassinas estará a caminho para te pegar. Brincadeiras à parte, a picada da vespa gigante asiática é um assunto sério e pode ser fatal, especialmente para pessoas alérgicas. Os sintomas de uma picada incluem dor intensa, inchaço, vermelhidão, coceira, tontura, náusea, vômito, dificuldade para respirar, queda de pressão arterial e choque anafilático. Então, se você tiver a infelicidade de ser picado por essa belezinha, procure ajuda médica imediatamente. E aí, galera, preparem os seus inseticidas e apaguem as luzes, porque agora vamos falar de um dos parasitas mais sinistros e sorrateiros do mundo animal, o barbeiro, o mestre da punhalada pelas costas. Esse vampiro silencioso pode até não ter a imponência da vespa gigante asiática, mas acredite, ele é tão perigoso quanto. Escondido nas frestas escuras das casas de pau a pique, principalmente em áreas rurais, o barbeiro espera pacientemente a noite cair para sair em busca do seu alimento preferido, sangue humano. Isso mesmo, galera. Enquanto você dorme profundamente, alheio ao perigo que ronda seu quarto, esse inseto traiçoeiro se aproxima sorrateiramente e se alimenta do seu sangue. E não pense que ele faz isso de qualquer jeito, não. O barbeiro é um verdadeiro gourmet quando o assunto é sangue. Ele prefere as áreas do rosto, principalmente ao redor dos lábios e dos olhos. Por isso, o apelido barbeiro. É como se ele fosse um cliente exigente, escolhendo o melhor pedaço de carne no açougue. Mas a parte mais assustadora ainda está por vir. A picada do barbeiro é indolor, o que significa que você pode ser picado várias vezes durante a noite e nem perceber. E é aí que mora o perigo. Enquanto suga o seu sangue, o barbeiro libera nas suas fezes um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. E o pior é que, ao se coçar, você acaba involuntariamente empurrando as fezes contaminadas para dentro do seu corpo, através da picada ou de mucosas, como os olhos e a boca. A doença de Chagas é uma doença silenciosa e traiçoeira que pode levar anos para se manifestar. Nos estágios iniciais, os sintomas podem ser leves ou até mesmo inexistentes. Mas com o passar do tempo, a doença pode evoluir para formas graves, afetando o coração, o sistema digestivo e o sistema nervoso. Os sintomas da fase crônica da doença de Chagas podem incluir problemas cardíacos como arritmia, insuficiência cardíaca e morte súbita, problemas digestivos como megaesôfago e megacólon,
e problemas neurológicos como demência e paralisia. A doença de Chagas é um problema de saúde pública em diversos países da América Latina, incluindo o Brasil. E o pior é que, por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas só descobrem que estão infectadas quando a doença já está em estágio avançado. Mas calma, galera, nem tudo está perdido. A prevenção da doença de Chagas é possível e relativamente simples. A principal medida é evitar o contato com o barbeiro, o que pode ser feito através de algumas medidas preventivas, como manter a casa limpa e organizada, principalmente os quartos, usar telas em janelas e portas, evitar o acúmulo de entulho e madeiras em casa, e usar repelentes contra insetos. Além disso, é importante realizar o controle químico do barbeiro nas áreas infestadas, com a ajuda de profissionais qualificados. E se você suspeitar que foi picado por um barbeiro, procure um médico imediatamente para realizar os exames necessários. A doença de Chagas é um problema sério, mas com informação, prevenção e tratamento adequado, é possível vencê-la. E aí, curioso, qual desses insetos mais te deixou arrepiado? Você já conhecia todos eles? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca perder as próximas curiosidades que alimentam sua mente. E lembre-se, a verdadeira força nem sempre está no tamanho, mas na estratégia. Mesmo os menores seres podem causar os maiores impactos. Assim também é na vida. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Continue alimentando sua curiosidade, porque cada descoberta te faz mais forte e preparado para o mundo.